Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as máquinas simples, parte 2. Ou seja, a gente vai falar de algumas máquinas simples que a gente não falou na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre as rodanas, que também são chamadas de polias. A gente falou sobre alavancas, foi criada por Arquimedes. E a gente resolveu duas questões. Na aula de hoje a gente vai resolver 3 questões e vai falar de outras máquinas simples. Na verdade, dar continuidade a algumas, como é o caso das alavancas. A gente viu a alavanca de modo geral, mas a gente viu, existem outros tipos de alavancas. Mas, de modo geral, a alavanca ela sempre vai ter um sistema único, que é, a gente tem uma força potente, vou até grifar aqui, uma força potente, uma força resistente e um ponto de apoio. O ponto de apoio vai estar parado. A força potente é o que eu vou exercer e a força resistente é a qual essa máquina simples vai trazer como resultado. Então, por exemplo, a tesoura, o fato de ela no seu centro ela ter esse parafusinho aqui, ele é o ponto de apoio. A força que eu vou aplicar aqui é minha força potente, que é o que eu vou exercer. E, no final das contas, ele vai poder, sei lá, rasgar um papel. Então, o resultado desse rasgar o papel foi a partir da minha força resistente, certo? Então, a gente tem como exemplo aí dessa alavanca interfixa a balança, a gangorra, o alicate, a tesoura. A gente tem outro tipo de alavanca chamada de alavanca interresistente. A alavanca interresistente, veja que o ponto de apoio dela, diferente da tesoura, não é no meio, ela é em uma das extremidades. Isso faz com que a minha força de ação, que é chamada de minha força potente, ela é aplicada nessa região aí, certo? Então, ó, eu pego tipo isso aqui. Aqui, aperto. No que eu aperto isso aqui, a força resistente aqui, ela é enorme, fazendo com que o nós ele se quebre. Então, isso é um quebra-nozes, por exemplo. Então, meu ponto de apoio, minha força potente e minha força resistente. Certo? A gente tem como exemplo carrinho de mão, abridor de garrafa e quebra-nozes, como exemplo dessas alavancas interfixas. A gente tem uma alavanca que parece com uma alavanca interfixa, mas ela é chamada de alavanca interpotente, que é quando ela tem o processo inverso na força resistente e na força potente. Na outra é o inverso. Então veja só, o meu ponto de apoio continua também sendo na extremidade, mas eu vou aplicar a minha força no centro e não na extremidade mais. Vê que no quebra-nozes eu tinha, vou até fazer aqui um exemplo, no quebra-nozes. Eu apertava uma extremidade, a outra ela era fixa e no meio estava um nós. Então quando eu apertava esse lado aqui, o nós quebrava. Só que aqui eu não vou aplicar a força mais na extremidade, eu vou aplicar a força no meio. No que eu aplico a força no meio e eu tenho meu ponto de apoio numa extremidade, a minha outra extremidade é que vai realizar a minha força resistente. Então veja só, no caso do alicate aqui, eu tenho meu ponto de apoio, a minha força potente, que é aqui no meio, e aqui na outra extremidade eu tenho a minha força resistente, que é a ação realizada pela minha máquina simples. Então a gente tem como referência, como exemplos desse tipo de máquina, a pinça, a vassoura e o cortador de unha. E a gente tem, por fim, na aula de hoje, ou melhor, dos exemplos de máquinas simples, a gente tem a engrenagem. A engrenagem é um dos mecanismos também mais revolucionários das máquinas no mundo. Então, ela até hoje é utilizada em máquinas muito complexas, mas é considerada uma máquina simples. Então, as engrenagens são constituídas por rodas dentadas que se encaixam umas nas outras. Elas possibilitam a transmissão de movimentos, invertendo o sentido de rotação entre duas engrenagens,
e elas podem estar ligadas a um eixo central. Então veja que a gente tem aqui um eixo central, esse aqui, que vai ligar outra ou mais de um, no caso, engrenagem, certo? Então esse é um dos tipos de máquinas simples que a gente vai ver hoje. Então eu trouxe 3 exercícios para a gente responder, 3 questões sobre as máquinas simples que nós vimos hoje e também, se necessário, relembrar o que a gente viu lá passada. Então na questão diz o seguinte: mastros contam com um sistema para permitir que as pessoas no chão pendurem objetos muito acima das suas cabeças. Os mastros são, por exemplo, sabem aquelas barras de ferro que seguram as bandeiras? Pronto, aquilo ali é um mastro. Então lá em cima fica alguma coisa que facilita com que o objeto, uma bandeira, por exemplo, ela suba até lá em cima. Qual é o nome dessa máquina simples que tem lá em cima do mastro? Vocês acham que é o quê? Pausem e respondam. Então, esse sistema é denominado de rodanas. Quem respondeu, muito bem. Isso a gente viu na aula passada. Continuando, uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. A alternativa que classifica as alavancas interresistentes, interpotentes e interfixas, respectivamente. Então, meu conselho é: pausem o vídeo e e voltem ele para vocês relembrarem quais são os exemplos de alavancas interresistentes, interpotentes, interfixas que a gente viu agora nessa aula. Então, vão lá e tentem responder. E aí, responderam? Vamos lá. Vocês acham que é a letra A, B, C ou D? A resposta certa é a letra B. Letra B, a gente tem um abridor de garrafa, é um exemplo de alavanca interresistente. A gente tem o cortador de unha como um interpotente e a tesoura como uma interfixa, certo? E vamos para a última questão. Máquinas simples são dispositivos que, apesar de sua absoluta simplicidade, trouxeram grandes avanços para a humanidade e se tornaram base para todas as demais máquinas criadas ao longo da história. Qual é o elemento mecânico composto por rodas dentadas que se ligam a um eixo? Então, vocês acham que é qual? Vocês acham que é engrenagem, cunha, mola ou plano inclinado? Pausem e respondam. Se responderam engrenagem, estão corretos, certo? Então, gente, espero que tenham gostado da aula de hoje. Próxima aula a gente finaliza esse conteúdo de máquinas simples e finaliza o conteúdo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.